Nosso bom dia a todos, iniciando a nossa reunião desta manhã, do nosso programa Alma na Honra. Como de hábito das nossas reuniões espíritas, vamos fazer a nossa prece, agradecendo a Deus e a Jesus pela oportunidade que nos concede de nos reunirmos em seu nome. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, dá-nos hoje e sempre, Senhor. Perdoa nossas dívidas, como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixes cair em tentações dos maus, mas livra-nos, Senhor, de todo mal, que assim seja. A exposição doutrinária da manhã de hoje está a cargo do nosso confrade Marcelo Geraldo de Matos, trabalhador aqui dessa casa, onde iniciou suas atividades desde a infância, trazido por seus pais, participando da juventude espírita, da mocidade, e manteve-se fiel aos trabalhos aqui da casa de Francisco de Assis. Hoje ele atua também em algumas outras casas espíritas, colaborando com o seu conhecimento e com o seu estudo. É um amigo muito querido que nós temos a alegria de passar a palavra. Bom dia a todos, aos presentes no auditório, também aos nossos amigos que nos acompanham pelas redes sociais da Cefam. Nesta belíssima manhã de domingo, de sol, um tanto quanto fria, mas muito agradável. Agradeço ao Armando pelas palavras, agradeço à casa pelo convite. Eu sempre gosto de dizer que não faço palestras, né? Na verdade, nós compartilhamos o nosso estudo com aqueles que nos ouvem. E esse estudo em especial, desta passagem da vida de Jesus, é algo que há tempos eu vinha programando para fazer, consegui agora nos últimos meses, e trago aqui para compartilhar com vocês. Eu vou citar especificamente alguns trechos desta obra A Vida Cotidiana na Palestina, no tempo de Jesus, de Daniel Roques, e também alguns trechos da tradução do Novo Testamento por Haroldo Dutra Dias. Que o Mestre Jesus abençoe nossos propósitos, possamos todos estar com nossos pensamentos elevados e nossos corações abertos para recebermos a mensagem do Evangelho e as bênçãos de paz e de luz que certamente serão derramadas sobre todos nós. A doutrina espírita tem um caráter muito importante nos dias atuais, seus quase 170 anos, de nos trazer consolação, nos trazer esperança e também nos permitir uma melhor compreensão do Evangelho de Jesus. Pois se há 2000 anos estamos estudando, estamos tentando compreender e na maioria das vezes não conseguimos colocar em prática nas nossas atividades diárias, talvez seja porque não estamos sentindo de forma verdadeira, de forma profunda, a mensagem do Evangelho de Jesus. Então, sempre que nós fazemos um estudo, e eu gosto de reafirmar isso, é preciso muito mais do que ler o Evangelho, nós sentirmos, compreendermos o que está inserido naquela passagem. Não podemos esquecer que os relatos, as situações, as circunstâncias retratam uma realidade de 2000 anos passados, uma civilização diferente da nossa, mas com problemas, com dificuldades idênticas à nossa. E a doutrina espírita, quando nos permite a compreensão através dos seus princípios, em especial da imortalidade da alma, da reencarnação, nos faz compreender que esses erros do passado que se repetem agora se dão ao fato de que nós, quando vivemos no passado, não assimilamos
essas dificuldades, essas lições e as repetimos na atualidade. Então nós vemos em várias passagens da vida do Cristo, nesses relatos, nesses poucos relatos registrados nos Evangelhos, muitas situações que, se trazidas para o mundo atual, são próprias da nossa vida comum, do nosso dia a dia. Eu convido vocês, então, para nós fazermos uma pequena viagem em pensamento, para que nós possamos nos situar naquele momento histórico, esquecendo nesses próximos minutos os nossos problemas atuais, a vida lá fora, nos concentrando nesse momento, como se estivéssemos numa nave, nos transportando em pensamento para a Palestina da época do Cristo. Esqueçamos quem somos agora, nos coloquemos nessa realidade. A Palestina, que, é claro, na época não se chamava Palestina, era reconhecida por eles como a terra de Canaã, a terra prometida, tinha mais ou menos 25 mil quilômetros quadrados, ou 235 metros de ponta a ponta. Nós vemos várias passagens em que Jesus está caminhando pelo deserto, transpondo limites entre uma cidade e outra. Constam nos registros que de Nazaré, na Galileia, até Jerusalém, dava mais ou menos 2 dias de caminhada. E claro, caminhada porque apenas os ricos, os poderosos, podiam se servir de alguma forma de locomoção menos cansativa, como liteiras ou camelos. Mas o fato é que a maioria do percurso se dava a pé. E a Palestina era uma região muito diversificada, seja sob o ponto de vista geográfico, sob o ponto de vista da civilização, da cultura e principalmente da religião, que a essa época, como nós já sabemos, havia uma simbiose entre religião, entre política, entre administração, de forma que tudo resultava em punições ou em possibilidades se cumpridas determinadas regras religiosas e civis. Então esse povo vivia sob uma expectativa de que se sentiam premiados por Deus, se sentiam orgulhosos por serem o povo escolhido de Deus para essa terra prometida, mas ao mesmo tempo eram, já há mais de 1000 anos, subjugados por, geralmente, civilizações estrangeiras. Na história que nós lemos na Bíblia, vemos que os hebreus, durante toda a sua existência, estão fugindo, estão guerreando, e por isso era um povo muito belicoso. Estão sempre tentando se desvencilhar de alguma forma de prisão, de alguma forma de cativeiro. Nesse momento da vinda do Cristo, já faziam 60 anos que estavam sob o domínio dos romanos. E é claro que lendo nos evangelhos, nós percebemos que a corrupção era muito presente. Não que não seja algo ruim no nosso mundo atual também, mas havia uma gravidade maior nesse ponto, porque a corrupção se dava por organismos externos. Imaginemos que o nosso país, nesse momento, estivesse cercado de corrupção, mas que o domínio fosse de um país estrangeiro. Então, para esse povo é algo muito dolorido. Eles não tinham uma total liberdade religiosa, essa religião conversava com a política, havia muitos interesses em favor daqueles mais poderosos, e o povo, como sempre, era o mais prejudicado. Claro que também esse país apresentava uma diversidade de culturas, uma diversidade de condições geográficas. Nós temos relatos de que em alguns momentos ocorreu neve na Palestina, mas tínhamos lá também o deserto. Então, geograficamente, ela ia como no caso do Mar Morto, que fica abaixo do nível do mar, até montes que chegavam a quase 1000 metros de altura. Então, a Palestina apresentava uma diferença de clima nesses pequenos 25 mil quilômetros quadrados.
A região da Palestina tinha sido governada durante muito tempo, isso à época de Jesus, nos últimos 40 anos pelo rei Herodes, chamado Herodes o Grande, que não é o mesmo Herodes que vai participar do julgamento de Jesus. Este Herodes o Grande realizou muitas obras na comunidade, construiu aquilo que os governos fazem geralmente para se projetar, obras, templos. Mas, claro que a par disso vinha muita exploração e muita morte àqueles que se opunham a esse governo. Então, nesses últimos 40 anos, esse rei Herodes participa daquele episódio em que há a matança das crianças, quando do nascimento de Jesus. E esse rei traz a esse povo uma certa tranquilidade, porque protege o povo das outras invasões, mas ao mesmo tempo explora esse povo politicamente e principalmente de forma financeira. Esse rei Herodes, após a sua morte, ele é substituído por 3 de seus filhos, alguns com uma esposa, com outra esposa, e que dividem a região da Palestina em 3 partes. A primeira parte é a região da Judéia. A Judéia não conseguia ter uma agricultura muito farta, porque era um terreno muito arenoso, muito pedregoso. Então era difícil as culturas naquela região da Judéia. Mas era considerado o centro do país, o centro da comunidade, e claro, o ponto aonde se concentravam os principais, ou que se julgavam os principais escolhidos de Deus. Por isso, ali está Jerusalém. Então, a Judéia era o centro religioso da comunidade palestina. Um pouco mais ao norte, ou ao centro, nós temos a terra da Samaria. A Samaria já tinha uma constituição territorial formada pelo restante de alguns vulcões do passado. Então, era um terreno um pouco mais fértil. Aí se encontravam algumas culturas, eles tinham uma boa possibilidade no mar Mediterrâneo, então realizavam algumas atividades comerciais um pouco melhor. Mas eram vistos, principalmente pelos judeus, os que habitavam a região da Judéia, como um povo totalmente desprezível. A Samaria era habitada por pessoas que, em sua grande maioria, tinham sido escravos. E ali se formava uma diversidade de cultura. Nem todos cumpriam os rituais estabelecidos por Jerusalém, os rituais judeus. E por isso eram vistos como marginais. Por isso nós encontramos nas passagens do Evangelho, Jesus muitas vezes citando nos seus exemplos os samaritanos, para que o povo judeu percebesse que eles eram irmãos também, e que não havia ali nada de errado com esse povo. A terceira região, mais acima, é a região da Galileia. E a Galileia era quase que desconsiderada pelo povo da Judéia. Então, quando se fala que Jesus veio da Galileia, de Nazaré, há o comentário de que nada de bom pode vir de lá. Porque era um povo que não importava, não havia nenhuma preocupação do povo de Jerusalém, desse grupamento de Jerusalém, com relação à Galileia. Mas a Galileia era, sim, um lugar belíssimo. Contam os evangelhos que, estando lá situado o lago de Genezaré, e se dizia nesse lago, Genezaré, pela forma, diziam que era uma forma de harpa, então era um lago grande, quase que, por isso chamado Mar da Galileia, algo muito grande, 13 quilômetros por 25 quilômetros, por isso navegavam, por isso pescavam, por isso tem as narrativas que Jesus transpunha de um lago a outro. Não era um pequeno lago, não era como o nosso lago, era realmente um mar. E nesta condição, a Galileia era muito bem irrigada. Então ela era farta de cultura, ela era farta de possibilidades, havia ali uma riqueza de árvores, de vinhedos, as figueiras. A região da Galileia, como se descreve, era muito bela. E talvez por isso, Jesus tenha escolhido esta região para iniciar o seu evangelho. Temos mais, contornando toda a região, cortando toda a região da Palestina, a região das montanhas.
E essas montanhas eram bastante difíceis de serem transpostas, por isso muitas vezes Jesus, para chegar a Jerusalém, ou para fazer a transposição, uma caminhada, ele preferia passar por dentro da Samaria, que era um terreno mais plano, do que pelas montanhas. Esse era o cenário. Essas pessoas que habitavam eram pessoas da mais diversa condição social, religiosa e cultural, como nós pudemos perceber. Claro que todo esse povo, e entre aqueles que partilhavam dos ideais judeus, se reuniam, em Jerusalém para as comemorações, pelo menos uma vez por ano, e se é possível 12 vezes por ano. Em uma dessas, eu só esqueci de falar aqui, muitas habitações eram espécies de cavernas, como está naquela imagem ali, porque eram esculpidas na pedra. E aí se explica muitas das habitações, muitas das condições que eram descritas, como as casas e tal, inclusive a casa de Simão Pedro. Bem, nós tínhamos nessas festas religiosas, a principal delas sendo a festa da Páscoa. A festa da Páscoa, para os judeus, era um período de se relembrar a saída do Egito, esse sofrimento, e não apenas comemoração, mas era uma festa que durante uma semana convidava os judeus a refletirem sobre o seu passado. E eu disse outro dia, quando eu falei desse tema aqui numa das nossas reuniões da quarta-feira, que eu acho muito bonito isso, que é algo que nós deveríamos resgatar. Pensar sobre o que fizemos para chegar até aqui, mas refletir. Então o jejum para eles não era apenas deixar de comer para ficar com o corpo fininho. Era uma forma de se desligar das condições materiais e pensar no espírito. O que é que meu espírito viveu até aqui? Essa festa da Páscoa, a mais santa, mais formosa, durava uma semana e ali eram realizados vários rituais. Esta cena que eu trouxe descreve o momento em que Jesus é julgado, já visitou Pilatos, já foi recebido por Herodes, e ele está nesse momento recebendo aquela votação do povo por quem seria solto. Eu escolhi esta imagem, que é uma imagem de uma produção cinematográfica, porque ela retrata com uma certa amplitude todos os elementos pertencentes nessa cena, exceto um, que é a figura de Barrabás, que eu particularmente não encontrei aqui fisicamente, mas nós encontraremos Barrabás em todos que estão aqui. Eu vou ler a passagem trazida por Haroldo Dutra Dias na sua tradução e que descreve esse momento. Aqui o trecho do Evangelho de Mateus. Por ocasião da festa, era costume o governador soltar um preso que a turba quisesse. Então, tinha um preso notório, chamado Jesus Barrabás. Portanto, enquanto estavam reunidos, disse-lhes Pilatos: quem quereis que eu vos solte? Jesus Barrabás ou Jesus chamado Cristo? Pois sabia que, por inveja, o entregaram. Enquanto estava sentado no estrado, sua mulher lhe mandou dizer: não te envolvas com esse justo, pois muitas coisas sofri hoje em sonho por causa dele. Os sumos sacerdotes e os anciãos persuadiram as turbas para que pedissem Barrabás e matassem Jesus. Em resposta, disse-lhes o governador: qual dos dois quereis que eu vos solte? Eles disseram: Barrabás. Diz-lhes Pilatos: que farei então de Jesus chamado Cristo? Dizem todos: seja crucificado. Ele disse: no entanto, que mal ele fez? Eles gritavam ainda mais, dizendo: seja crucificado. Pilatos, ao ver que nada ajudaria, antes pelo contrário, gerava tumulto, pegando água, lavou as mãos diante da turba, dizendo: sou inocente desse sangue, isso é convosco. Em resposta, todo o povo disse: o sangue dele caia sobre nós e sobre nossos filhos. Então
soltou-lhes Barrabás, depois de açoitar Jesus, entregou-o para ser crucificado. Antes de comentar essa passagem, quero ler só 3 observações que estão lá no Evangelho de Lucas, que fazem essa descrição. Lucas acrescenta esse trecho: havia necessidade de soltar um preso durante a festa. Acrescenta também: Barrabás, o qual fora lançado na prisão por causa de uma rebelião ocorrida na cidade e de um homicídio. E também, eles, porém, pressionavam em voz alta, pedindo para ele ser crucificado, e prevaleciam as vozes deles. Vamos tentar analisar cada um desses personagens envolvidos, como se nós estivéssemos nesta cena, olhando, sobre o ponto de vista de sermos cristãos, sobre o ponto de vista de sermos espíritas, tentando compreender a realidade que se passava nesse momento. Percebamos a condição emocional de cada um desses personagens. Percebamos como nós reagiríamos se estivéssemos nestas condições e o que realmente estava acontecendo naquele momento. Vocês perceberam que tem alguns trechos aqui entre aspas, alguns trechos entre colchetes, entre chaves, porque muitos deles não são trazidos em todas as traduções, mas nós vamos comentar cada um deles aos poucos. Iniciando por Pôncio Pilatos. Lembra que eu disse que o rei Herodes, em sua morte, ele deixou em testamento dividida a Palestina em 3 partes. Ocorre que, como de só ia acontecer, os herdeiros brigaram, não administraram bem, fizeram alguma coisa que foi desagradável ao povo. E na época de Jesus nós tínhamos apenas Herodes, que aí nesse caso Herodes Agripa, ou Antipas, ou Antipas em alguns textos, que administrava a região da Galileia. A região da Samaria e da Judéia era administrada por Pôncio Pilatos, que era uma espécie de magistrado, um militar, e que foi escolhido para administrar esta região, essas 2 regiões, na verdade. E o que pode parecer um prêmio, na verdade, era um castigo. Administrar entre todo o poder romano, entre todo o Império Romano, ser designado para administrar, naquele momento, a Judéia, a Samaria, era quase que uma punição. Então não era um prêmio. Era algo que, se Pilatos, em algum momento, resbalasse em qualquer decisão que pudesse interferir ou desagradar a Tibério César, ele poderia ser morto imediatamente. Então Pilatos sabia que estava, naquele momento do julgamento de Jesus, tratando de algo que poderia colocar fim ao seu governo ou até mesmo à sua vida. A condição de Pilatos nesse instante parece ser de alguém que não deseja se envolver. Ele, quando é trazido Jesus até ele pelos fariseus, por esses doutores da lei, eles apresentam a Pilatos que Jesus teria praticado um crime político. Por quê? Havia uma distinção entre os crimes religiosos e os crimes políticos. Pilatos era o administrador, o governador. Ele se importava e ele tinha um poder de punir. Ele era o administrador, inclusive criminal, crimes políticos, crimes contra o governo. Crimes religiosos eram punidos pelo Sinédrio. Acontece que a punição pelo Sinédrio, prevista nas Escrituras, era de apedrejamento pelos anciãos, pelo povo. A punição prevista para os crimes políticos era a crucificação ou o enforcamento. Então o Sinédrio também não queria sujar suas mãos. E quando apresentam a Pilatos Jesus, eles o acusam de estar incitando o povo contra a política romana. Nós vamos ver mais adiante na figura dos fariseus, mas eles acusam Jesus de estar dizendo, olha, ele está incitando o povo a não pagar imposto. Ele mesmo não paga imposto. Este grupo dele não paga imposto. Ele está incitando esse povo a se rebelar contra o governo.
Acontece que Pilatos, nessa condição de medo, de fragilidade, ele simplesmente diz: olha, eu não vejo crime desse homem. Eu não vejo do que acusá-lo. Mas, como nós vemos nos filmes que retratam a vida de Jesus, os fariseus, os doutores da lei, estavam incitados, estavam excitados, porque desejavam a todo custo que Jesus fosse eliminado. E aí eles dizem: mas ele vem desde a Galileia. Pilatos: opa, mas a Galileia não é da minha competência. A Galileia é lá de Herodes. Então vocês levem até ele. E aí ele achou que as coisas estavam resolvidas, que estava tudo bem, estava tudo tranquilo. O fato é que, chegando Herodes interroga e não vê crime em Jesus também, debocha. O interrogatório de Herodes é de uma forma humilhante, né? É um momento em que esbofeteiam Jesus, cobrem-lhe o rosto, e por fim ele sai de lá, de Herodes, que se encontrava em Jerusalém nesta ocasião, sai de lá vestido com um manto, porque debocham dele como sendo o rei dos judeus, e com a coroa de espinhos, e devolve a Pôncio Pilatos. Voltando então a Pilatos, consta inclusive que nesse momento Pilatos e Herodes se tornaram amigos, conversaram, devolve ele a Pilatos. Acontece que a condição de Pilatos nesse instante, nós vemos que tem uma narrativa de que a esposa disse: olha, não mexa com esse justo, eu sonhei com ele, ele trouxe sofrimento em sonho. Qual sofrimento? Será que essa esposa não teve uma intuição do que poderia acontecer? Pilatos sabia que naquele momento ele estava literalmente entre a cruz e a espada. Se ele condenasse, se ele dissesse Jesus é culpado, ele poderia cair, e claro que o povo romano era muito místico, em alguma maldição, já que a esposa o havia alertado de que havia algo no sonho que dizia que ele poderia ser punido. Ele também não via culpa naquele homem, ele queria salvá-lo, mas, ao mesmo tempo, não podia desagradar aos fariseus que, envolvidos politicamente, poderiam levar essa informação até César. E ele não tinha muito o que fazer. A condição de Pilatos, nesse instante, poderia ter sido uma saída maravilhosa, uma estratégia perfeita. Ele tinha um dos presos, que era Barrabás. E ao que tudo indica, essa condição de soltar um preso não era um costume religioso, não era uma norma, era algo que se fazia esporadicamente, ou talvez até por conta de um perdão concedido por ele, governador, não um costume da época. Então ele diz: olha, eu tenho um preso, vocês escolham quem vai ser solto. Pilatos sabia que uma semana antes, Jesus havia entrado em Jerusalém, sob o burrinho, aclamado pelas pessoas, sendo chamado o Messias, sendo chamado o rei. Então o que ele imaginou? Eu ponho a votação, eles vão votar que Jesus seja libertado, Barrabás, que já está preso, está tudo resolvido, eu não me envolvo na situação. Mas, para a surpresa dele, o povo escolheu pela soltura de Barrabás e pela crucificação de Jesus. E é interessante que Lucas diz que quanto mais ele tentava falar, mais incitava o povo. Quanto mais ele dizia: mas vocês querem que eu solte esse? O que querem que eu faça? Até chegar um ponto em que o povo disse: solta Barrabás e crucifica Jesus. Então ele lava as mãos, no sentido de dizer: olha, a decisão não é minha. Claro que posteriormente a condição de Pilatos se agrava muito em termos de consciência, né? Ele, tomando conta do que fez, claro que vai enfrentar muito sofrimento pessoal. Mas analisemos a condição desse administrador, tentando conter o que se chamava de turba, que já era um povo enfurecido, uma reunião de pessoas fervorosas, e a condição de Pilatos, nesse instante, tendo que tomar uma decisão. Talvez fosse fácil para nós dizer assim: por que então ele não soltou Jesus? Primeira pergunta: será que nós teríamos essa coragem? Ele estava incitado e provocado pelos chamados fariseus. Quem eram os fariseus? De uma forma bem resumida. Nós tínhamos no templo por volta de 3.000 pessoas trabalhando dentro do templo. Essas pessoas eram os funcionários de toda
ordem. Nós tínhamos os levitas que auxiliavam nas cerimônias, nos rituais. Tínhamos os sacerdotes que participavam mais diretamente desses rituais. E tínhamos sumos sacerdotes que exerciam a função de entrar no lugar mais recôndito do templo para conversar com Deus. Eram os verdadeiros emissários de Deus. Era um lugar chamado Santo dos Santos. Tínhamos os escribas também, que eram os doutores da lei. E tínhamos duas espécies de grupos, vamos dizer assim, que eram os fariseus e os saduceus. E que nós vamos encontrar em várias passagens, que Jesus, há uma que diz Jesus que calara a boca aos saduceus, foi conversar com os fariseus. O que eram fariseus e saduceus? De uma forma bem resumida. Fariseu e saduceu era uma forma de pensar politicamente e religiosamente. Entre aqueles membros do Sinédrio, alguns optavam pelo grupo dos fariseus e outro pelo grupo dos saduceus. Os fariseus eram aqueles que se consideravam os separados, aí é a origem da palavra. Os fariseus, eles respeitavam a lei, eles se envolviam de certa forma com a política, eles eram um pouco mais brandos nas negociações de acordo com os seus interesses. Então eles admitiam, além dos 613 mandamentos, que eram os mandamentos da lei judaica, também alguns costumes orais, algumas negociatas de acordo com os seus interesses. Por isso que Jesus vai chamá-los de sepulcros, caiados por fora, mas cheios de podridão por dentro. Porque eles pareciam representar a lei divina, mas agiam conforme os seus interesses. Os saduceus já eram um grupo mais radical. Eles acreditavam que a lei divina eram apenas os mandamentos da lei de Moisés, 613 mandamentos. E em algum grupo mais reduzido, admitia apenas o Pentateuco, os 5 livros de Moisés. Então eles eram muito rigorosos. Fugiu da lei, estava equivocado. Esses fariseus, quando buscam Pilatos, trazem esta acusação. A este, Jesus, encontramos pervertendo a nossa nação, impedindo de dar tributo a César e dizendo ser ele mesmo o Cristo, o Rei. Então, este grupo dos fariseus, e que aqui se misturavam alguns que tinham interesses, os chamados doutores da lei. Doutores da lei, nesse sentido, eram os que faziam a interpretação da lei. E eles faziam um estudo muito detalhado das leis. Eles traziam argumentos para os fariseus a fim de que pudessem acusar Jesus. Só que, claro, Jesus tinha uma inteligência muito grande. E a acusação que eles traziam, de que ele estava incitando o povo, era falsa. Por isso Pilatos percebe que aquilo era uma cilada. Não era uma acusação verdadeira. Se fosse, Pilatos teria aceito. Olha, está incitando o povo a não pagar tributo a César. Mas o que ele disse? Ele disse, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Mas eu não estou vendo o crime. Não, porque tem crime. Imagine todo esse povo. Só de ver aqui já dá medo, Diz todo esse povo em cima. E cobrando, e cobrando, e cobrando. Então, Jesus vai nos alertar essa condição dos fariseus. São aqueles que levam o seu interesse pessoal acima da condição religiosa. Retrataria em nós, muitas vezes, quando nos fazemos cegos por certas convicções e que não olhamos com profundidade a questão, quando julgamos os outros sem realmente pensar nas reais condições desse outro. A turba. E talvez aqui, quando lemos essa passagem, nós primeiro nos identifiquemos com o povo, esqueçamos as outras partes. Essa turba, como se diz, era um misto de pessoas, mas que nesse momento, nesta reunião, no momento do julgamento de Jesus, estavam ali aqueles mais fervorosos de vingança, aquele povo revoltado. Sabe aquela condição em que quando vai sair uma notícia tem um monte de curiosos lá? É isso. Esses que estavam eram os curiosos, eram os que acompanhavam tudo, os que seguiam. Olha, está sendo julgado, vamos lá. Olha, o pessoal está chamando, vamos lá. Por isso uma turba. Por isso um grupo muito diversificado de pessoas, mas todos com o mesmo propósito, de guerra, de vingança.
de vamos ver a coisa acontecer. Então tudo aquilo que era ruim para eles, também eles desejavam para os outros. E essa turba nesse momento estava, é claro, incitada por aqueles fariseus, que diziam para o povo, com toda a sua eloquência, de que Jesus era um falso profeta, de que Jesus não era o Messias, de que Jesus estava incitando o povo e ia provocar mais sofrimento ainda, colocando ideias na cabeça, né? O que a gente poderia chamar hoje em dia dos fake news. E o povo, mas então é isso? Não, então nós queremos Barrabás. Porque Barrabás, como vamos ver adiante, é alguém que luta por nós. Esse Jesus não está lutando por nós. Esse Jesus está pedindo o quê? Perdão. A gente quer luta. As Escrituras falavam do Messias que viria, o Messias guerreiro. Um Messias que pela espada ia tomar o poder de Roma e devolver ao povo judeu. Que ia colocar os hebreus no topo do mundo. Esse era o Messias que eles esperavam. Alguém que pela espada iria enfrentar todos os poderosos, destronar, sentar-se no seu trono. E por isso 2 dos discípulos, né, dos apóstolos, quando conversam com Jesus, trazem essa informação. Olha, quando o Senhor chegar lá no reino, a gente quer sentar do seu lado, um de cada lado, porque nós estamos aqui, viu? Nós estamos do lado. E Jesus diz, vocês não estão compreendendo o que é o reino de Deus. Não é um reino físico. É um reino espiritual. E eles o tempo todo, e até mesmo em Atos dos Apóstolos, quando Jesus aparece depois, mediunicamente, né, entre eles, a pergunta que eles fazem, só uma perguntinha, Senhor, antes do Senhor ir embora, o reino de Deus, quando é que vai se instaurar? Então até ali eles não tinham entendido o que era o reino de Deus. Muito menos esse povo. Quem é o melhor para nós? É aquele que briga, aquele que está fazendo o que Barrabás faz. Já vamos ver o que Barrabás fazia. Então, para que escolher Jesus? Alguém que é pacífico? Não já. Outros Cristos já haviam aparecido. Outros Messias já haviam aparecido. Por isso Jesus faz o alerta. Cuidado quando disserem, o Cristo está aqui ou está ali. Porque outros se levantaram e diziam, olha, eu sou o Filho de Deus, eu sou o Salvador. E eram mortos. E o povo sofria por conta disso. E matança do governo. Então eles não queriam mais um Messias bonzinho. Eles queriam alguém guerreiro. Talvez quando nós tomamos as nossas iniciativas, agora chego, vou mudar a minha vida. Agora ninguém mais pisa no meu pé. É a nossa atitude. Ao invés de mudarmos no sentido de abraçar essa ideia da paz, não. Agora chega, ninguém mais vai me ferir. Me feriu, eu devolvo na mesma moeda. É isso que o povo queria. Isso é a turba. Barrabás. Há poucos relatos sobre Barrabás nos evangelhos. Mas ao que dá a entender, ao contrário do que muitas vezes se diz, ele não era um ladrão. Nem ele, nem os 2 que foram crucificados junto com Jesus. Vejam que interessante, porque haviam 3 cruzes, né? Jesus e mais 2. A terceira talvez pudesse ser a de Barrabás. Ele estava preso por ser o que eles chamavam de lestai, que era um salteador, um guerrilheiro, um terrorista. A história daquele sujeito que comete crimes, mas para ajudar o povo. Quase um Robin Hood. Então, há uma diferença entre a palavra kleptos, que é ladrão, aquele que furta, aquele que rouba, crime contra patrimônio, e lestai, que é esse salteador, esse anarquista, esse terrorista. Esse grupo dos lestai, do qual Barrabás possivelmente fazia parte, e também os 2 que foram crucificados com Jesus, por isso se falava bom ladrão, etc. Porque não eram ladrões no sentido do termo, eram esses incitadores de violência. Havia um grupo chamado dos zelotes, que desde muitos anos lutavam pelo povo para a libertação. Tentavam trazer uma espécie de libertação para o povo, uma promessa de vingança. E entre esses zelotes havia um grupo mais radical ainda, que era o dos sicários. Os sicários, eles eram conhecidos porque guardavam dentro da manga uma espécie de adaga chamada sicai. Então, eles guardavam escondido aquilo, e quando havia uma revolta no meio do povo, eles sacavam aquele punhalzinho e praticavam inúmeras mortes. A ideia é incitar o povo com a violência para que eles se rebelassem contra o governo romano. Vejamos que a ideia de Judas não é algo absurdo.
ou entregar Jesus, para que no meio da confusão havia ali alguns com espada, tanto que Jesus, no Jardim das Oliveiras, vai dizer: empunha a espada, porque em fé da espada, a espada assim perecerá. Judas imaginava, talvez, quando chegar lá, todo mundo vai sacar da espada e começou a revolução. E nós estamos com quem? Nós estamos com o Filho de Deus. O Filho de Deus que ressuscita os mortos. O Filho de Deus que cura tudo. Então, é o momento da revolução. Judas, totalmente equivocado. Esses, totalmente equivocados. E Barrabás estava preso por ter participado de uma dessas rebeliões, naquela semana, e se envolvido em um homicídio. Eu coloquei entre chaves ali a palavra Jesus Barrabás, porque alguns evangelhos trazem a tradução como Jesus Barrabás, que ele também se chamasse Jesus, que era um nome comum na época. E eu coloquei que é interessante porque nós conseguimos observar os dois extremos. Quando Pilatos pergunta nessa tradução de Haroldo Dutra Dias: vocês querem o Jesus Barrabás ou vocês querem o Jesus, o Cristo? São dois Jesuses. E são as escolhas que nós fazemos diariamente. Barrabás representa esse lado revolucionário de querer resolver as coisas pela força, que é o que o povo fazia. E Jesus, a exemplificação da paz, do amor, da paciência, da aceitação da lei divina. Então Barrabás, nesse momento, era um revolucionário, mas não revolucionário no sentido moral, um revolucionário no sentido material, físico. É claro que era preferível aos fariseus que Barrabás fosse solto. Ele era alguém que, mais hora menos hora, seria morto. Não faria diferença. Ele não estava desafiando a religião, as convicções. Ele estava desafiando o governo romano. Agora, Jesus não. Jesus trazia uma ideia diferente. Jesus criticava a postura dos fariseus, porque era apenas da boca para fora, porque não havia sentimento. Jesus reunia todos aqueles necessitados de amor, e que os fariseus não conseguiam, que a religião não conseguia contemplar, porque a religião se mantinha de acordo com os seus interesses. Então Barrabás representa para o povo nesse momento a solução mais correta. É alguém que está brigando. Não que eles ouvissem como Messias, mas eles ouviam como alguém que poderia nos ajudar. Ó, se tem alguém que está brigando por você, que eu digo: olha, pego a espada e te defendo. E o outro que diz assim: perdoa. Se te bater uma face, apresenta a outra. Eu vou com esse aqui que está com a espada. Vou com o outro apanhar junto. Quando Jesus é questionado por Pôncio Pilatos: tu és o rei? O que ele diz? Tu o dizes. Eu não estou me denominando rei, você está dizendo. Já Barrabás, todo esse grupo dos zelotes, dos sicários, não. Eram pessoas que pela força tentavam realizar. E claro, aí a figura do Cristo, que talvez seja a que nós mais conhecemos. Talvez as outras a gente passe por cima, talvez não conhecêssemos profundamente. Olhamos a figura do Cristo, da paz, da tranquilidade, do equilíbrio. Jesus, quando é levado a Herodes, ele nada diz, ele fica em silêncio. Esse interrogatório que se dá, na verdade, é mais uma tentativa de fazer com que ele se rebelasse e trouxesse aí uma possibilidade de punição. E Jesus não faz. Jesus representa nesse momento a aceitação da lei divina, a aceitação daquilo que Deus impõe a nós. Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Mas se não for, que seja feita a sua vontade. O Armando fez a prece inicial aqui, que nós fazemos todos os dias. Seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. Será que nós realmente temos esse propósito? Será que quando nós dizemos isso, e se sairmos à rua e acontecer uma tragédia conosco, a gente vai dizer assim: bom, foi a vontade de Deus. Você termina a fazer a oração, né? Aí acontece uma situação difícil, uma situação desagradável. Ah não, meu dia já começou desse jeito.
Mas e se for a vontade de Deus que o seu dia comece daquele jeito? Para que você se teste, para que você se prepare. Percebamos o quanto era difícil a escolha por Jesus. Porque é uma escolha diária. É uma escolha que nós fazemos a cada minuto. É a escolha que nós vamos fazer ao sair daqui e que alguém menos avisado na rua nos fechar com o veículo. E a gente vai ter que escolher entre Barrabás e Jesus. Eu sempre me perguntei por que é que Jesus teria escolhido encarnar na Palestina. Por que essa escolha por esse lugar? Claro que havia toda a questão lá do monoteísmo, que já tinha sido implantado por Moisés, e essa resposta está lá na obra Caminho da Luz, ditada por Emmanuel ao Chico. De todos os povos de então, sendo Israel o mais crente, era também o mais necessitado, dada a sua vaidade exclusivista e pretensiosa. O mais necessitado, porque pela ignorância. E o que a gente faz com o que é ignorante? A gente faz como Jesus de lá, colher de lá. Esse é o que mais precisa. Não, eu vou ficar com quem me ama, com quem me dá carinho. Esse aqui está sendo ignorante, não quero nem saber. Vamos ajudar quem quer ser ajudado. Quem está ali disposto, quem recebe. E na verdade a atitude de Jesus, ao encarnar nesse povo, claro que tinha um aspecto de facilidade de chegar à mensagem. Embora seja bem verdade de que quando nós falamos que Jesus caminhou e espalhou a mensagem, ele espalhou em pequenos grupos. Não vamos imaginar que toda a Palestina tinha conhecimento da sua mensagem. Ele pregou muito mais na Galileia, em Cafarnaum. Lá foi a sua pregação a pequenos grupos. Quando se fala uma multidão de pessoas, não vamos imaginar aí 30 mil pessoas ouvindo Jesus, até porque não iriam conseguir ouvir. Uma multidão para os discípulos, talvez fosse um grupo um pouco maior do que o nosso aqui agora. E Jesus não tinha um microfone potente como esse para falar. Então, multidão era um grupo de pessoas, e esse grupo de pessoas permanecia muitas vezes ligado a Jesus. Então, a sua mensagem não chegou a todos os cantos. O fato é que esse povo que estava preparado para receber essa mensagem posteriormente, com os apóstolos, e por isso ele os prepara, também eram mais necessitados, porque eram os mais vaidosos. O povo egípcio, o povo hindu, tinha suas crenças, mas era um pouco mais espiritualizado no sentido de respeito a essas entidades. O povo hebreu era vaidoso. Nós somos os escolhidos, e principalmente o povo de Jerusalém, por isso ele vai terminar o seu ministério em Jerusalém. Os judeus de Jerusalém se consideravam os escolhidos de Deus. Nós somos o povo eleito. Acaba com todo o resto do mundo e nós ficamos. Nem os samaritanos, que eram vizinhos, eram pessoas boas. Então, por isso, a escolha, nesse momento, buscar a mensagem de Jesus, né? Não são os sãos que precisam de remédio, são os doentes. Quem eram os doentes nesse momento? Esse povo. Finalmente, no livro Sabedoria do Evangelho, do Torres Pastorino, ele faz um comentário sobre essa atitude, o que é ser o cristão, o que é escolher Jesus. E ele traz algumas frases de Jesus. Não é o discípulo mais que o mestre, nem o servo mais que seu senhor. Se perseguiram o vosso senhor e mestre, muito mais o farão a vós. Aquilo que a gente sempre diz, bom, se Jesus passou por tudo aquilo e não precisava, quanto mais nós. E a gente às vezes acha que está sofrendo muito. Meu Deus, o que é que eu fiz para merecer isso? Aí voltamos lá no início da nossa reflexão. O que o Espiritismo lhe diz? O que você encontra no Espiritismo para justificar os sofrimentos da sua vida? Quando há uma dificuldade, quando há uma situação que nós não compreendemos, será que a nossa atitude é dizer, não, chega do teu sofrimento, eu vou fazer isso, Por que para todo mundo dá certo e para mim não dá certo? Por que é que essa doença, por que é que eu tento lidar com aquilo, por que a morte de um familiar, por que só comigo? É essa postura de imaginar, se Jesus passou por aquilo para dar um exemplo, certamente nós temos algo a aprender nessas situações. Felizes sois quando vos injuriarem, vos perseguirem e mentindo disserem todo o mal contra vós por minha causa. E isso, claro, dito lá antes, vemos que está em Mateus capítulo 5, no início do Evangelho de Mateus. Então, Jesus, que já sabia a que ponto chegaria a sua história,
traz essa advertência de que é preferível que nós sejamos distinguidos, que nós sejamos separados por conta da nossa postura que segue a Jesus, do que sermos aqueles que fazem parte da turba. E na maioria das vezes nós vamos junto com a turba. Eu não me canso de contar essa história de que eu li uma vez de um lugar em que havia um espetáculo. E nesse espetáculo, um estádio, a entrada era gratuita, entrada franca. A única coisa que eu precisava é as pessoas se organizarem em fila para que, pela ordem de chegada, fossem entrando e tomando os lugares. Estão todos na fila, de repente alguém descobre que numa lateral desse estádio havia um buraco na tela que podia entrar por lá. Há uma debandada de pessoas para correr e se aglomerar e se empurrar para entrar na frente dos outros. Mas, meu Deus, é de graça. E aí você fica naquela, será que vamos ou não vamos? É essa postura. Olha, todo mundo está fazendo isso. Será que eu vou ou não vou? Ah, não acredito que você não vai pegar a tua parte agora. Está todo mundo pegando a parte. Toma um caminhão, passa por... Está todo mundo juntando. Ah, vamos parar e vamos pegar. Alguém se preocupa com o patrimônio, com a pessoa? Vejam que ser cristão, escolher Jesus, não é uma escolha fácil. É uma escolha que vai trazer para nós a todo momento alguma dificuldade, porque se ele sofreu, nós também sofreremos. Mas é o caminho que nós precisamos traçar. Ainda o Torres Pastorino, não aprendemos as lições do Mestre apenas de ouvi-las há 2000 anos. Buscamos riquezas, mentimos para escapar ao sofrimento e depois, cinicamente, nos dizemos cristãos. Olha, isso é uma bofetada na nossa cara. Não aprendemos as lições do Mestre, apesar de ouvi-las há 2000 anos. Buscamos riquezas, mentimos para escapar ao sofrimento e depois, cinicamente, nos dizemos cristãos. Ser cristão é fazer essa opção pelo caminho que Jesus fez. Por esse caminho cristão. Esta cena se repete diariamente nas nossas vidas. Esse momento do julgamento ocorre a todo instante. Ocorre ao sairmos daqui dentro do nosso automóvel, na condução no ônibus, no mercado, na nossa casa, dentro de nós. A todo instante essa cena está ocorrendo. Aonde que nós estamos? Com o Pilatos lavando as mãos, dizendo assim, não, deixa, na outra encarnação é melhor, agora eu não vou me envolver. Já estou com uma certa idade, né? Então fica para a próxima, eu lavo minhas mãos nessa encarnação, sigamos assim. Ou como os fariseus, falando, e eu sempre me coloco nessa condição, falo e eu consigo colocar em prática. Então a gente fala, e tem que ser assim, tem que ser mais por dentro, somos podres, como os sepulcros caiados. Será que somos como o povo, que não raciocinamos, somos levados por esses impulsos? Ah, se está todo mundo fazendo, se está todo mundo falando, deve ser bom, então eu vou junto. Será que refletimos? Será que somos Barrabás no sentido de querer revolucionar, mas revolucionar com força? A todo momento, matando, tirando a vida dos outros. Talvez não fisicamente, mas a vida emocional. Deixa eu te dizer uma verdade, você tem que saber a verdade, é isso, isso e isso. Estamos matando a pessoa. Estamos enfiando um punhal emocional na pessoa, como os sícaros. E dificilmente nós agimos como o Cristo. Dificilmente nós conseguimos chegar ao ponto de colocar em prática aquilo que ele exemplificou. Calar diante das ofensas. Ofertar a outra face, que não significa deixá-los bater, mas ofertar a face da compreensão, ofertar a face da resignação diante do sofrimento. Tudo aquilo que Jesus exemplificou. Eu já ouvi muitas vezes a frase de a mensagem da cruz, né? Tem até umas palestras, alguns livros, a mensagem da cruz. Mas a mensagem de Jesus está a todo tempo. A mensagem de Jesus está em toda a sua passagem conosco, inclusive naquele momento do julgamento de Jesus, a postura. Que nós possamos levar desta manhã de domingo essa reflexão de que, quando estivermos diante dessa condição de julgamento,
e que nós somos todos esses personagens, porque através da reencarnação nós já podemos ter passado por todas essas condições, e esperamos um dia estar no grau de elevação do Cristo também, que nós possamos observar e analisar essas realidades, possamos observar essas condições e fazer o julgamento justo. Convido vocês agora a voltarmos à viagem, retornarmos aos nossos lugares, estarmos bem acomodados e sairmos daqui com uma boa impressão dessa viagem, com um aprendizado, para levarmos para a nossa vida, para o nosso dia a dia, as lições do nosso Mestre Jesus. Que Ele nos abençoe, que Ele nos ilumine e nos instrua. Muito obrigado a todos vocês pela atenção, obrigado aos nossos amigos de casa e até uma próxima oportunidade. Bom dia a todos. Nosso agradecimento ao Marcelo pela mensagem que nos trouxe nesta manhã, com as suas reflexões a respeito dessa passagem de Jesus. Que sejamos nós mais Jesus do que Barrabás, mas é a nossa escolha, né? Nós agradecemos a mensagem que ele nos trouxe. Convidamos a todos para o próximo domingo. Teremos a palestra de Marcelo Mega Celano, atualmente residindo em Curitiba, mas foi um trabalhador aqui da nossa casa também, que estará conosco no próximo domingo. Nós queremos convidar a todos para participar conosco da Noite da Sopa, que será realizada no próximo sábado, dia 29, no nosso salão de chá aqui na Cefam. Lembrando que os recursos auferidos com esse evento são destinados à manutenção da nossa obra social, que é o Lar das Vovozinhas Bobina Branca. Então nós queremos pedir a todos que colaborem, não só comprando, mas também nos ajudando a divulgar esse evento, participando também das nossas atividades de manutenção do nosso lar, fica o nosso convite aqui. E também a nossa equipe do Departamento de Infância e Juventude, que já está providenciando a Noite da Sopa, também tem alguns docinhos para vender lá na saída, na nossa bomboniere. Aqueles que quiserem levar uma sobremesa e ajudar nossas atividades, nós agradecemos. Encerrando nossa reunião da manhã de hoje, vamos novamente fazer a nossa prece de agradecimento por essa oportunidade de convívio e de estudo que nós tivemos hoje. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje e sempre, Senhor. Perdoa nossas dívidas como nós perdoamos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentações dos maus, mas livra-nos, Senhor, de todo mal. Que assim seja. Em nome de Deus e de Jesus, encerramos nossa reunião, desejando a todos um bom domingo e uma boa semana.